Irmãos, vamos meditar, na palavra do Senhor nessa manhã em Romanos, capítulo 12, amém? Romanos, capítulo 12. Romanos 12. A gente teve um pouco distante da gente aqui, Eu não pude acompanhar, mas fiquei sabendo, lá da Conferência Fiel, Inclusive, foi a exposição da carta aos Romanos, Eu não consegui acompanhar, infelizmente, nenhuma palestra, mas era já que o Senhor estava colocando no meu coração. Eu tenho, assim como muitos irmãos, esse apreço pela carta de Paulo aos Romanos, uma epístola realmente maravilhosa. Romanos, capítulo 12, nós vamos ler ele inteiro, irmão. Depois nós vamos aqui expor. Diz assim a palavra do Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade. O que preside com diligência. Quem exerce misericórdia com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegai-vos o bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança. Sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Praticai a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Amém? Eu achei necessário, irmãos, a gente ler todo o texto, para a gente entender um pouco o contexto aqui. Não vou pregar sobre todo o capítulo, mas pelo menos a gente entende o contexto aqui e vai expondo o restante dos versículos. O meu foco maior, nessa manhã, em Romanos 12, vai ser do versículo 17 ao versículo 21. Tá? E o título que eu queria deixar, dentro do que já foi louvado e que nós estamos lendo aqui, é Amando Incondicionalmente. Tá? Amando Incondicionalmente. Bom, então aqui a carta de Paulo aos Romanos, para quem já está um pouco mais familiarizado com ela, vai perceber que do capítulo 1 até o capítulo 11, Paulo ele vai trabalhar a respeito da doutrina. Então, dos capítulos 1 ao 11, todos os capítulos você vai observar Paulo aplicando ali à igreja a doutrina. Só que quando chega no capítulo 12 ao 15, a gente vai ver Paulo já, logo no capítulo 12, no início, já mudando, vamos dizer assim, a chave ali, e já exortando os irmãos
a respeito da prática daquilo que ele já havia dito. Então, toda a doutrina que Paulo já havia ensinado, do capítulo 1 ao 11, e Paulo vai dizer agora, então, nós vamos aprender como colocar em prática, ou de maneira prática, tudo aquilo que nós aprendemos a respeito da doutrina. Como o pastor Hernandes Dias Lopes sempre fala, né, que nós temos que unir a doutrina com a vida, né, a doutrina com a prática. Porque senão nós vamos ter o vasto conhecimento, mas aquilo que é importante, que é sequencialmente a prática, nós não iremos ter. Então, do capítulo 12 ao 15, a gente vai ver todo esse contexto prático. Então, se você vai pegar todo o capítulo 12, isso é importante para nós entendermos, porque isso faz parte de toda a vida cristã. A doutrina que nós aprendemos, ela precisa ser também algo concreto para as nossas vidas e, naturalmente, também para a vida das demais pessoas. E um detalhe interessante é que quando Paulo começa a falar a respeito desse contexto prático, ele vai trabalhar a respeito de vários relacionamentos. Aqui no capítulo 12 mesmo, é um capítulo que me chama muita atenção, porque Paulo vai trabalhar a respeito de vários tipos de relacionamentos. Relacionamento nosso com Deus, o relacionamento com nós mesmos, o relacionamento com as pessoas, com os nossos irmãos, e até mesmo algo que não é talvez tão agradável a muitos, ou que às vezes pode até ser esquecido, o nosso relacionamento com os nossos inimigos. Porque isso também é o Evangelho. Então, nós vamos trabalhar um pouco nessa questão. Ele vai falar muito sobre os tipos de relacionamentos. Aí, se você for pegar toda a estrutura de Romanos 12, só para a gente trabalhar bem rapidinho os primeiros versículos, antes de chegarmos no 17, você vai ver que no versículo 1 ao 2, Paulo vai falar muito ali do nosso relacionamento com Deus. Esse é o ponto central. Não há como entender, ou entendemos, um relacionamento saudável com nós mesmos, com o nosso inimigo, com os nossos irmãos, se nós não entendemos o que é um relacionamento primeiro com Deus. Qualquer pessoa que entendeu o que é o relacionamento concreto com Deus, isso vai se estender naturalmente para os seus relacionamentos consigo mesmo, com os seus irmãos e também com os seus inimigos. Então a gente tem que observar isso. Se nós temos dificuldade para nos relacionarmos qualquer um desses âmbitos, comigo mesmo, com os meus irmãos e até mesmo com os meus inimigos, então eu tenho que voltar um pouquinho atrás e perceber que o meu relacionamento com Deus ainda não está correto, ou eu ainda não entendi realmente o que é ter relacionamento com Deus. Tá? Então, no versículo 1 e 2, que a gente vai trabalhar aqui, no versículo 1 e 2, vai dizer assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Tá? Queria trabalhar só esse primeiro versículo. A gente escuta muito falar a respeito do culto racional, né? E aqui no versículo 1 e 2 vai falar desse relacionamento com Deus. A nossa maneira de adorar ao Senhor. E aqui, nós vamos entender, falando sobre culto racional, mas se nós formos estudar bem a fundo a respeito do culto racional, nós não temos que entender o significado aqui como um culto a respeito do lado da razão em si. É lógico que o nosso culto tem que ser um culto que nós estamos entendendo o culto, adorando ali com a nossa consciência ao Senhor, entendendo como estamos adorando. Mas essa parte do culto racional, ele vai tratar muito mais da parte, seja racional, mas no sentido da parte lógica. Então, o que Paulo está dizendo? O nosso culto a Deus tem que ser um culto lógico. Tem que ser um culto coerente. E aí, quando ele fala isso, que é que nós estamos falando de relacionamentos. De Deus que vai seguir com os demais. Então, quando ele fala do culto racional, ele diz: o nosso culto tem que ser um culto lógico. O nosso culto tem que ser um culto coerente. Tem que haver coerência com aquilo que eu adoro a Deus com os meus demais relacionamentos. Então, ele está dizendo, quando nós pensamos no conceito de adoração, o que mais vem na nossa mente é a nossa adoração no templo. Quando nós estamos aqui louvando a Deus com a nossa voz, quando nós estamos aqui orando, quando nós estamos buscando ao Senhor. Então nós entendemos assim a nossa adoração a Deus. Mas Paulo quer ensinar que esse culto lógico, esse culto coerente, ele tem que ter coerência com aquilo que nós adoramos aqui, com os nossos relacionamentos também lá fora. Então a maneira que eu adoro a Deus aqui
a maneira que eu adoro a Deus, relacionando com os meus irmãos, é a maneira também que eu tenho que adorar a Deus no meu conceito lá fora e também social. Então não pode a gente separar essas coisas. Então a gente tem que entender uma coisa, irmãos. O conceito de adoração, ele é muito mais amplo do que a gente imagina. O conceito de adoração não é esse conceito de apenas quando oramos, apenas como nós levantamos a nossa voz em adoração a Deus aqui no culto, ou quando estamos aqui no culto. Qualquer coisa que eu faça com sentido e com desejo de agradar a Deus e para o seu louvor, eu estou adorando a Deus. Então, quando eu estou no meu trabalho, procurando fazer o meu trabalho da melhor maneira possível para um bom testemunho, eu estou adorando a Deus. Quando eu disponho meu tempo, às vezes, para atender um adolescente que está passando uma dificuldade, precisa de um conselho, eu estou adorando a Deus. E é isso que Paulo quer dizer aqui. Que o nosso culto seja um culto racional. Que o nosso culto seja um culto lógico e coerente. E até os puritanos diziam isso, que eles observavam muito não somente aquilo que acontecia no culto, mas depois o que viria a acontecer depois do culto. Então é isso que a gente tem que observar, não só a nossa adoração aqui, mas o que nós fazemos e o que acontece com as nossas vidas depois do culto. Então entenda, irmãos, a base dos nossos relacionamentos e desse amor incondicional, ela começa com Deus, com o nosso sincero e correto relacionamento com Ele, para se estender para os demais relacionamentos. E aí depois a gente vai ver, na outra divisão, do versículo 3 a 8, a gente vai ouvir falar aí um pouco a respeito dos dons. Né? Paulo vai trabalhar, não só em Romanos, mas em Coríntios também Paulo trabalhou a respeito dos dons. Né? Não vou explanar muito aqui para nós irmos para o foco, mas do versículo 3 a 8 ele vai falar sobre os dons. E aí ele vai dizer, então, como nós podemos resumir isso? É os deveres que não são comuns a todos. Como o próprio pastor Dionísio já disse aqui em uma oportunidade, por mais que nós não venhamos ter aquele dom específico, não quer dizer também que nós não possamos fazer. O que acontece é que quem tem um dom vai ter uma facilidade um pouco maior, mas isso não quer dizer que nós não venhamos fazer também. E até mesmo, se nós entendemos, todos nós temos dons diferentes. Às vezes um dom que eu tenho, o Luiz não tem, mas todos nós temos. Então o que eu quero dizer aqui que não é comum a todos, não é que nós devemos negligenciar, mas sim que alguns dons realmente não é comum a todo mundo. Tá? Mas aqui ele vai trabalhar a respeito de cada dom específico, e isso vai ser a respeito também do nosso relacionamento na igreja. E aí depois, a gente vai pegar do versículo 9 ao 11, e aí ali sim eu poderia classificar como os deveres que são comuns, devem ser comuns a todos e que nós não devamos negligenciar. Então esses deveres do 9 ao 11, aí são coisas que nós realmente não pode ser comum a um ou a outro. Ele deve ser algo comum a todo mundo. E aí aqui dentro disso ele vai falar sobre esses vários tipos de relacionamentos, né? E aí nós vamos trabalhar aqui do versículo, então, 17 ao 21, né? Eu falei dessa base do 9 ao 21, nós vamos trabalhar do 17 ao 21, tá? E aqui no 17 ao 21, nós vamos ter, irmãos, aquilo que eu poderia dizer que é um grande desafio para o nosso espírito. Do 17 ao 21, que eu quero trabalhar em específico, ele é um grande desafio para o nosso espírito. Cumprir isso, como lógico as demais coisas, é somente pela graça. É somente pelo Espírito Santo de Deus. O homem natural, o homem sem a regeneração, ele não consegue cumprir isso. É um grande desafio ao nosso espírito. Se você for olhar aí no versículo 14, eis aqui esse início desse grande desafio. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Então, esse é um grande desafio para o nosso espírito. Por isso que eu coloquei o tema da mensagem, o amor incondicional. Porque Paulo já diz aqui, até antes de chegar nessa sessão do 17 ao 21, abençoai os que vos perseguem e não os amaldiçoeis. Eu estava observando um comentário de João Calvino, e ele fala assim que nós às vezes não queremos nos vingar pessoalmente ou com as nossas próprias mãos de alguém. Mas quando nós levamos essa causa ou essa pessoa às autoridades com um ímpeto
mas tão grande de vingança própria, ele diz que é a mesma coisa de você se vingar com as suas próprias mãos. Porque a diferença é que você está levando aquela pessoa para o magistrado cuidar, mas a sua intenção é que, se você pudesse, você faria justiça com as suas próprias mãos. Então é como se fosse isso. E aqui ele está dizendo, não vos tornei mal por mal, né, no versículo 17. Não torneis ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Então aqui, Paulo vai começar dizendo a respeito do nosso relacionamento com os nossos inimigos. Então ele está iniciando dizendo, não torneis ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Paulo já tinha dito isso em 2 Coríntios 8:20, zelando pelo que é honesto, não só diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, aqui ele está ensinando um princípio muito importante. Não basta para nós, em relação aos nossos inimigos, a gente apenas não querer nos vingar deles. Mas Paulo incentiva que, além disso, a gente precisa desejar ainda fazer o bem para eles. Eu já vi muita gente falando assim, né? Acho que você já deve ter também já percebido isso. Não, tudo bem, eu nada contra ele, nada contra ela, mas eu no meu canto e ele no dele. Não, ele para lá e eu para cá e tá tudo certo, não tem nada contra, mas ele lá e aqui. Ele não quer se vingar, mas também não quer um relacionamento, ele também não quer uma proximidade. Fazer o bem para o inimigo, então, aí nesse estágio acho que já está muito longe. Então o que Paulo está dizendo não é simplesmente, não, tudo bem, não se vingue, não faça nada mal por mal com ele, não retribua, mas ele diz, se você tiver a oportunidade, você, todos nós, temos que abençoar, nós temos que ainda ajudar e ainda estender a mão para o nosso inimigo. Como já disse no 14, abençoar aquele que nos persegue. Irmão, eu li um livro uma vez chamado O Reino de Ponta Cabeça, e é basicamente isso, né? Quem vive o Evangelho, ele vive esse reino, que aquele que quer subir é o que tem que descer, né? Aquele que quer ser abençoado, ele tem que abençoar aquele que o amaldiçoa. Ele tem que tratar bem aquele que um dia o tratou mal. E é isso que eu, meditando, irmãos, olhei para o Senhor, que grande desafio para a minha vida, e o quanto eu, meditando nisso, Senhor, me ajude a viver isso. Porque isso é o lindo do Evangelho. Esse é o desafio do Evangelho. Porque Jesus, ele disse em Lucas 6:32, se você amar apenas aquele que te ama, que mérito há nisso? Até os pecadores fazem isso. Por isso que eu coloquei o termo amor incondicional. Porque, irmão, amar condicionalmente, isso aí é a coisa que, como Jesus já disse, até o pecador lá fora ele faz isso. Quem não consegue, quem não vai ter facilidade de amar aquele que ama você, aquele que fala bem de você, é lógico que você vai fazer isso. Então Jesus diz, se você amar somente aquele que te ama, você não vai ter mérito nenhum nisso. Se nós queremos acumular tesouro no céu, como Jesus diz, esse é um dos tesouros. É o Senhor Jesus olhar para nós e ver essa disposição do Espírito que Ele nos dá para a gente abençoar aqueles que nos amaldiçoam. Eu acho lindo um texto que Paulo fala, né? Em 2 Coríntios 12:15. Paulo vai falar, eu de muita boa vontade me gastarei e deixarei gastar por amor das vossas almas, ainda que, amando-vos mais, eu seja menos amado. Então ele fala, mesmo que eu ame vocês, eu dê todo o meu amor e vocês não me retribuam na mesma proporção, eu vou continuar amando vocês de qualquer jeito. Por quê? Porque o meu amor por vocês não é na condição, não, ele me amou 100%, eu amo 100%, é 30%, eu amo 30%. E a gente tem esse ímpeto com a gente que tudo que nós fazemos para alguém, nós sempre ou exigimos ou desejamos algo em troca. Eu entendo que a gratidão, alguém chegue agradecido por nós, isso é algo maravilhoso, isso faz parte, nós temos que ser gratos mesmo. O problema é quando nós fazemos algo sempre esperando algo em troca. E aí quando não vem a retribuição, nossa, você viu? Nem obrigado me deu. Nem me agradeceu por aquilo que eu fiz. Então, essa gratidão tem que ser algo, uma consequência, mas não é o que nós devemos esperar de alguém. Mas, irmão, se eu abrir um parênteses bem rápido aqui,
porque a gente só tem que explicar algo aqui no versículo 17, porque está dizendo, não torneis ninguém mal por mal. Então, ou seja, não se vingue, não retribua o mal que fizeram a você. Porém, no capítulo 13 de Romanos, que nós conhecemos bem, falando sobre a nossa posição diante das autoridades, Paulo vai dizer ali que as autoridades, os magistrados, o governo, né, as autoridades, elas têm o poder dado por Deus de coibir o mal. Então a gente tem que fazer essa distinção dos nossos relacionamentos particulares e dos relacionamentos no âmbito mais ali da parte judicial, né, dos magistrados. Então, os magistrados, a justiça, ela tem esse dever e essa autoridade dada por Deus para sim, se caso houver algum mal, que ele seja punido, que a pessoa, né, responda, de repente, por um crime que cometeu. Então nós temos que separar isso, não de falar, mas tá vendo, por que eles estão retribuindo o mal ali, punindo o mal, sendo que falou aqui que a gente não pode combater o mal com o mal. Então a gente tem que separar. No nosso relacionamento particular, que é irmãos, alguém que te ofendeu, Jesus fala, perdoe, não combata o mal com o mal, não se vingue. Mas existe um âmbito judicial também, tá? Só para a gente entender esse conceito. E aí, um outro ponto para nós irmos para o versículo 18, é quando Paulo ele vai trabalhar aqui nas suas sábios para fazer o bem perante todos os homens. Um parênteses também aqui nesse texto. Nós temos que ter paz com todos os homens, mas não a paz a qualquer custo. Porque às vezes a gente quer ter paz com as pessoas, mas a gente quer ter paz deixando passar algumas coisas. Aí a gente começa a tolerar o pecado, a gente começa a tolerar erros, aquela coisinha bem sutilzinha que a gente não percebe, mas que faz parte. Ah, não vou falar não, porque senão ele vai ficar chateado. A gente tem que observar isso. Mas tem coisas que nós temos que falar ou se manifestar, porque isso também é um ato de amor, e a gente não... Porque se você pega e não fala, de repente você acaba, né, compactuando com alguma coisa ruim, de repente. Então, a gente tem que entender que não a paz a qualquer custo. Sempre, como Paulo disse também em Efésios, falando a verdade em amor. Sempre no Espírito Santo. Mas a gente tem essa questão, e sabe, uma vez eu ouvi uma família dizendo assim, nossa, nós sempre estamos em paz, está tudo certo, a gente não discute, a gente não tem nenhum problema, nada. Aí eu me questionei, mas será que essa paz não é uma paz porque não há conflito? Às vezes a gente fala assim no âmbito do casamento, nossa, mas a gente vive numa harmonia, a gente não discute, a gente não tem nada. Mas será porque você nunca confrontou em nenhum momento para alguma coisa? Eu não estou incentivando a discórdia, estou dizendo que num relacionamento natural, seja no casamento, com o filho, com os irmãos em Cristo, é mais do que saudável que haja um confronto para algo que você esteja fazendo de errado, uma orientação. Então, há necessário. E nós, no início, nós não recebemos com alegria isso, como diz lá em Hebreus. Então, irmãos, a gente tem que se perguntar às vezes, será que o meu relacionamento com a minha esposa, com o meu marido, está tudo essa harmonia que deve estar, mas a custa de não ter conflito nenhum, você não exorta, você não cobra, você não alerta para nada e só vai deixando? Será que ao invés de você ser só amigo do seu filho, você também ser pai? Porque tem pais que às vezes não são pais, mas são só amigos do filho. E aí o filho faz o que quer, ele não confronta, ele não diz nada. E aí está tudo bem com o meu relacionamento com o meu filho, mas será que não há o confronto? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A paz sim, mas não a qualquer custo. Se ela valer o pecado, se nós tivermos que compactuar com algo de errado, então sim, nós temos que sacrificar a paz por amor à verdade. Tá? Irmãos, versículo 18. Para nós corrermos aqui já, o tempo já se avança aí. Aí Paulo vai dizer no versículo 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. É o que nós já falamos aqui no começo. É-nos ordenado ter paz com todos os homens. Mas Paulo, no versículo 18, aí ele vai dizer, nem sempre é possível ter paz com todos os homens. E é isso que nós temos que entender. A gente tem que ter paz com todos os homens, mas nem sempre vai ser possível ter paz com todos os homens. Por quê? Porque está dizendo, no que depender de vós. No que depender de mim e de você, nós temos que sempre procurar a paz com todos os homens.
Mas nem sempre o outro lado permite essa reconciliação, essa harmonia. Você quer, você procura, você abençoa, mas o outro lado ele tem uma resistência. O que Paulo está ensinando aqui é que no que depende da gente, a discórdia ou aquela discussão, seja o que for, aquela desunião, ela não deve ser fruto, muitas vezes, da nossa fraqueza. Porque a gente, às vezes, não controla o nosso temperamento, porque a gente, às vezes, não tem a maneira certa de dizer. Então, ele fala, no que depender de nós, nós temos que fazer o nosso melhor para ter paz com todos os homens. E eu digo, né, até por uma experiência minha, que eu tenho essa questão comigo, que às vezes eu sempre vou levando, e isso às vezes é algo ruim. Se você não se manifesta, você não fala, você vai deixando. E muitas vezes, quando você é assim, aquilo só vai se acumulando. E naturalmente, irmão, qualquer ressentimento guardado, um dia ele se manifesta. Você guarda por um tempo, mas depois ele se manifesta. Eu lembro um antigo pastor meu que disse assim, não que ele está incentivando a isso, mas ele falou assim, quando você quer conhecer que está dentro de alguém, espere ficar nervoso. Na hora que eu e você, nós estamos nervosos, normalmente a gente sempre fala aquilo que já estava guardado há muito tempo. Na hora que você fica bravo, mas aquilo, você lembra aquele dia, e você lembra disso? Aí pronto, aí tudo que estava guardado aflora. Então, o que Paulo está dizendo aqui é que no que tiver ao nosso alcance, a gente faça o nosso melhor. Porque, infelizmente, por mais que nós vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance, nem sempre o outro lado vai permitir, vai ajudar. Mas que nós possamos fazer a nossa parte, né, diante dos nossos inimigos, diante das pessoas que estão ao nosso redor. Como também Hernandes Dias Lopes diz, o cristão, ele não faz inimigos, mas ele tem inimigos. Nós não fazemos inimigos. Não dá para dizer o cristão faz. Nós não devemos e não fazemos inimigo. Mas existem pessoas que, às vezes, pelo seu jeito de ser, pela sua honestidade, porque você é honesto. Tem pessoas que não gostam da honestidade. Você é uma pessoa calma. Tem gente que fica bravo com a sua calma. Nossa, é calmo demais, não reage a nada do que eu estou falando. Então, a pessoa acaba se exasperando. Então, nós não fazemos, mas, infelizmente, acabamos tendo inimigos. Irmãos, 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu que retribuirei, diz o Senhor. Então aqui Paulo vai falar, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Aí aqui é a hora de explicar, né? Porque senão a gente vai entender tudo errado aqui, né? Porque eu estou dizendo, quem tiver entendimento, até é engraçado de falar isso, mas olhar aqui e falar, tá vendo aí? Pronto, Deus me deu a liberdade para dar lugar à minha ira. Agora chegou o meu momento. Deus me deu, tá vendo? Agora isso aqui o pastor não vai conseguir refutar, não. Esse texto aqui, não tem como dizer que eu estou errado. Agora, aquele nervosismo meu, eu posso soltar tudo agora. Para me dar lugar à ira. Mas o que Paulo está dizendo aqui, ele vai seguir o texto, a gente tem que interpretar, está dizendo, dai lugar à ira. Mas qual ira? A ira de Deus, não a sua. Então, o que Paulo está ensinando aqui é, não vos vingueis, seja qualquer coisa errada que façam para você, no âmbito de um inimigo, ou qualquer mal que faça você, está dizendo, não dê lugar à ira. Aí ele vai dizer, né? Por que ele está dizendo isso? Porque é aquilo que o próprio Paulo está mencionando de Deuteronômio 32, 35. Paulo está repetindo Deuteronômio 32, 35, dizendo que o Senhor diz, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então ele está dizendo, não dê lugar à sua ira. Primeiro, Tiago 1,20. Tiago diz, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus. Então nunca a minha ira, a sua ira, ela vai produzir realmente a verdadeira justiça de Deus na nossa vida. Se eu, você, nós precisamos, né, a cada dia, e estar melhorando a respeito disso, né, então que hoje eu, através disso, os irmãos, que a gente possa observar isso. Porque a gente, muitas vezes, acaba dando lugar à nossa ira. E aí Paulo está ensinando aqui que a vingança pertence a Deus, o próprio Senhor está dizendo. Como nós somos imediatistas, a gente tem essa tendência de olhar para muitas coisas e querer que tudo se resolva naquele momento, naquela hora. É difícil, irmão, a gente olhar
e vê a afronta, a zombaria, a gente vê o desdém, a maldade sendo feita contra nós e nós esperarmos no Senhor. Mas o Senhor está dizendo, se você quer que o Senhor ele dê vitória a você nisso, que o Senhor seja glorificado e até mesmo algo que J. Carson diz, né, no seu comentário de João, ele fala, nós não temos que ganhar do irmão, mas nós temos que ganhar o irmão. Esse é o nosso propósito. A gente quer ganhar do irmão. A gente quer ganhar a disputa. A gente quer, não, eu vou falar porque eu não vou ficar quieto, porque eu quero vencer. A gente quer vencer a disputa. Mas ele está dizendo, não, você não tem que ganhar do irmão, você tem que, o seu objetivo é ganhar o irmão para você. Então, aqui ele está explicando que a ira pertence ao Senhor. E um outro detalhe para nós caminharmos. Além de a ira do homem não produzir a justiça de Deus, a gente tem que entender um outro detalhe também nesse texto. Que apesar de a retribuição da ira, da vingança não estar nas nossas mãos, a gente tem que entender que essa ira, ela sim pode ser retribuída. Deus ele vai retribuir a respeito, né, dessa ira. Mas essa retribuição vem somente do Senhor. Então a gente tem que entender que o Senhor irá retribuir, mas ela pertence somente ao Senhor. E finalizando, irmãos, em Romanos 12, 20. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vença o mal com o bem. Para nós finalizarmos, Paulo ele está falando aqui que, pelo contrário, como nós falamos no começo, ter atos concretos em relação ao nosso inimigo. Se o teu inimigo tiver fome, dá comida para ele. Se está com sede, dá de beber. E aí ele vai dizer, fazendo isso, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça. Quando ele diz sua cabeça, não é a minha sua. Amontoar a brasa viva é sobre a cabeça do nosso inimigo, dizendo que se o nosso inimigo fizer um mal para nós e nós fizermos o bem para ele, nós vamos levar o nosso inimigo à reflexão, ou até mesmo se sentir envergonhado pela atitude dele conosco. Eu não sei se você já passou isso, eu já passei. De eu, de repente, até mesmo de uma maneira, na minha ignorância, fazer algo de mal para alguém, e aquela mesma pessoa vir com todo o amor, com todo o carinho para mim, e fazer algo bom para mim. Aquilo ali me quebrou naquele exato momento. Então, às vezes, a gente tem o nosso vizinho que perturba a gente o dia inteiro. Aí você pode varrer a calçada dele. Não, dele eu não varro, não. Varrer a minha. Dele pode ficar aí que eu não varro. Varra a calçada dele também. Vai olhar e falar assim, nossa, eu perturbo ele com o som alto, ela tá varrendo minha calçada. Olha que maravilha. Eu fazendo mal para ele e faz o bem para mim. Quem sabe um ato simples desse, por exemplo, não pode levar essa pessoa a se envergonhar, a se constranger e conhecer o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E finalizo com esse último conselho de Paulo no versículo 21, que a gente não deve se deixar vencer pelo mal. Irmãos, o conselho de Paulo, diante de tudo dos nossos relacionamentos e do nosso inimigo, são 3 coisas simples. A gente ter misericórdia, a gente ter disposição para perdoar, e como eu disse no começo com o título, a gente ter o amor incondicional. Saiamos, irmãos, do nível do amor condicional, que é tão simples e tão fácil a qualquer um. E a gente possa viver o evangelho que nos ensina que nós temos que vir por amor incondicional. Independente de qualquer coisa, amemos a respeito de qualquer coisa.